Compañeros, muchas gracias por la presencia a la más una videoaula de Carecas de Saber. Turma, eu sou o professor Souto, deixa eu arrumar um espaço aqui para mim. Eu sou o professor Souto, vamos falar da lei da gravitação universal, vou encher você de coisas e o meu objetivo é simplificar. Eu coloquei aqui de propósito esses números para você falar, meu Deus, vou começar da onde? Não sei nem por onde começar. Nossa, número romano, data, vida de Newton, nascimento e morte. Meu Deus, quanta coisa. Calma, é assim, vamos organizar a sua cabeça numa única fórmula, tá bom? Primeiramente, essa daqui é a constante gravitacional de Newton, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Você fala, ah, que fácil, pô, bacana, dá para fazer um negócio mais difícil, porque isso daí tá me cansando, tá muito monótono. Ah, isso é óbvio, né, professor? Newton metro quadrado por quilograma, coisa óbvia. Claro que não, né? Aí você fala, como é que o examinador me põe um negócio desse? Você vai pensa o seguinte, ó. Eu coloquei de propósito essa unidade aqui, as unidades da constante gravitacional. O examinador vai, para você lembrar que o sistema internacional é Newton, metro e quilograma. Então ele pode colocar simplesmente adote constante G, 6,67 vezes 10 a menos 11 unidades do sistema internacional. Você não precisa se preocupar com isso. Eu só coloquei para você lembrar quais as unidades são usadas no sistema internacional, tá bom? Veja bem, a massa da Terra, aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilogramas. A massa da Lua, aproximadamente 7,4 vezes 10 elevado a 22. Uma coisa curiosa é que de 10 a 24, ou melhor, de 10 a 22 para 10 a 24, nós temos que multiplicar por 100. Então eu posso dizer que a massa da Lua, ou melhor, a massa da Terra, é 100 vezes maior que a massa da Lua, ou que a massa da Lua é 100 vezes menor que a massa da Terra. Repare que essa maneira de dizer 100 vezes maior, 100 vezes menor é fácil, ó. Vamos organizar a sua cabeça. Quando eu falo que a massa da Lua é 100 vezes menor, você vai dividir por 100. Se eu digo que aquilo é 100 vezes maior, você vai multiplicar por 100. Certo? Não é porque é maior e menor que você vai somar e subtrair. Não. 100 vezes menor eu divido, 100 vezes maior eu multiplico. E o interessante é que eu falo, professor, fica confuso um pouquinho, porque você fala 100 vezes menor, dá a impressão que é vezes. Não, ó. 100 vezes menor eu divido, 100 vezes maior eu multiplico. Organizou? Tá. Aqui que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o raio é a distância da Terra à Lua. Veja bem, algo importantíssimo. O grande choque da física moderna com a física de Newton é que ele pega todo o planeta Terra e transforma num único ponto, entende? Ele pegou a Lua e ficou um pontinho. Ele pegou o planeta Terra e num pontinho. Então, é como se a Terra fosse um pontinho. Que, para falar a verdade, se você olhar de longe a Via Láctea lá, você vai ver que a Terra é um pontinho mesmo, né? Então, a Terra como se fosse um pontinho. Tudo bem, vamos... Tem sido cobrado isso no vestibular, então vamos usar. Se está valendo ou não, isso daí é outra coisa. Depois a gente, daqui uns 40 anos, você já vai estar formado, ganhando uma fortuna e a física pode mudar e a física, bom, resumindo. O que a gente faz então? Sempre não esqueça, é o centro de gravidade daquele corpo celeste, tá? A distância entre os dois centros de gravidade. Eu digo isso porque às vezes o aluno confunde, ele acha que é a distância entre duas superfícies, tá? E não é. Não é a distância entre duas superfícies, não. É a distância entre os centros. Então colocou, seja lá o que for, é centro a centro.
Distância de centro a centro. Outra coisa, eu não vou poder trabalhar com quilômetros, eu vou ter que trabalhar com metros. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, você tem que entender que o raio de órbita... Então, mais uma vez, a Lua girando... É porque é o seguinte, né? A Terra está girando e a Lua está fazendo isso, tá? A Lua vai girando em torno da Terra e a Terra girando também. Então, o que acontece? Claro que a Lua demora um tempo para girar em torno da Terra inteirinha, né? A Lua tem as fases da Lua, que a gente vai estar vendo também. Mas aqui eu não quero complicar nada, vamos direto ao assunto. O que tem para te perguntar disso daqui? O raio, primeiro, você não pode deixar em quilômetros, porque quilômetros não é sistema internacional, olha aqui. É metro, então eu vou escrever primeiro em quilômetros, e depois nós vamos transformar. Então vai ficar 3,8, né? Vamos usar a notação científica. Ó, a vírgula estava aqui, agora a vírgula vem para cá. Então a vírgula andou 5 casas para a esquerda. Tá? Então é 3,8 vezes 10 elevado à quinta quilômetros. Mas isso não é sistema internacional. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar por 1000, visto que 1 quilômetro, vamos lembrar, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ou 1.000 metros. E 1.000 metros é a mesma coisa que 10 à terceira. Tá? Então, quando eu passo de quilômetro para metro, eu multiplico por 10 à terceira. Então, vou fazer vezes 10 à terceira. Tá? E aí, aqui multiplicando por 10 à terceira, nós vamos somar os expoentes. Então, nós vamos ter 3,8 vezes 10 à oitava metros. É essa a medida que você vai ter que usar. Então, se o examinador colocou a unidade, é para te ajudar. Lembrar que a unidade que você vai trabalhar é o metro, tá? É bem bacana. Isso daí não é difícil, não. Agora eu vou colocar a fórmula do Newton. A fórmula do Newton é essa daqui, turma. A força, e só relembrando a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, olha, veja bem. Esta força é a força da Terra na Lua. Poderemos colocar assim, ó. Força da Terra na Lua. E essa força é a força da Lua na Terra. É um par ação e reação. Isso é par ação e reação. Olha lá, mesma direção, sentidos opostos, aplicadas em corpos diferentes e mesma intensidade. Então vamos falar de novo? Presta atenção. Força da Terra na Lua, força da Lua na Terra. Lei de ação e reação. Mesma direção, sentidos opostos, aplicadas em corpos diferentes e tem a mesma intensidade. Tudo bem? Isso é par ação e reação, sim. E aí, professor, então quer dizer que a força que a Terra faz na Lua é igual ao que a Lua faz na Terra? Sim, exatamente. Temos certeza disso. Agora, vou fazer aqui, ó, constante gravitacional, produto das massas, massa da Terra vezes massa da Lua, dividido pela distância em... Vamos colocar aqui Lua, L. Vou pôr L, tá? Então, massa da Terra, massa da Lua, dividido pela distância, que é o R ao quadrado. Então, R ao quadrado. Essa é a fórmula de Newton. Vamos fazer o cálculo, então, da força gravitacional da Terra na Lua, da Lua na Terra. Agora eu vou calcular usando esses valores aí, tá bom? Turma, então vamos calcular a força F, que é chamada força gravitacional. Veja bem, esse F também será força-peso. Vocês vão ver que interessante. No momento que nós estivermos na superfície da Terra, imagina o soltinho aqui na superfície da Terra. Tá? Como é que eu vou calcular a gravidade na superfície da Terra? Esse cálculo a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá bom? Mas o que eu quero achar agora mesmo é a força F gravitacional. Então vamos lá. A força gravitacional F será a constante gravitacional, a fórmula você já tem até anotado aí. Então eu vou escrever 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Esse é o G.
produto das massas pela distância ao quadrado, certo? Então vamos lá, produto das massas. 6 vezes 10 a 24. 6 vezes 10 a 24. Vezes 3,8. Não, minto. 7,4. Ó, massa da Lua. 7,4 vezes 10 elevado a 22. Tá? Então, 6 vezes 10 a 24 e 7,4 vezes 10 a 22. Dividido pelo raio ao quadrado. Então, nós temos 3,8 vezes 10 à oitava ao quadrado. Nossa, professor. Ixi, Maria, como é que eu vou fazer essa conta, professor? Calma que nós vamos separar. Ó, repare bem aqui. 6,67, tá vendo? Você vai usar o 6,67. Vamos separar, ó, vezes 6, visto que na multiplicação eu escolho quem eu quero multiplicar e quem eu quero dividir. E não esqueça que aqui vai ficar 3,8 ao quadrado, tá? Então vamos separar isso? Então vai ficar assim, vou até mudar de cor. Ó, 6,67. O processo de simplificação também é bem legal. Dá para você fazer uma conta dessa. Bom, o mais importante é você acreditar em você, né? Vezes 7,4 dividido por 3,8 ao quadrado, tá? Ah, professor, é difícil, não sei o quê. Meu, você tem que pensar o seguinte, você vai fazer a conta, o seu concorrente não vai. É assim que você pensa, tá? Vamos colocar aqui vezes, ó. Isso aqui é vezes, tá? Você vai fazer, você vai entender, seu concorrente não, não é isso que você quer? Então, agora, as potências de 10, estão vendo aqui, ó? Vamos mudar de cor. Vou colocar o amarelo, ó. Potência de 10. Então agora eu vou agrupar, ó, 10 a menos 11, com 10 a 24, com 10 a 22, com 10 a oitava ao quadrado. Só uma observação, que 10 a oitava ao quadrado é 10 oitava vezes 10 oitava, né, turma? Então, ó, 10 a oitava ao quadrado somos expoentes da 10 elevado a 16. Então eu posso simplesmente, quando for assim, eu já multiplico, ó, 2 vezes 8, 16. Então eu vou colocar aqui, tá? Então vai ficar agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, deixa eu ganhar um espaço, que dá para pôr. Então nós temos. Melhor mudar de cor para você entender que eu separei. Ó, 10 elevado a menos 11, tá? 10 elevado a 24, 10 elevado a 24, 10 elevado a 22, 10 elevado a 22, dividido por 10 elevado a 16, tá? Então eu agrupo os números separados das potências de 10, tá? Vamos continuar essa conta então? Turma, o aluno vai se deparar com uma conta dessa. Aí você pensa assim, o que o examinador pensou? Ele quer me complicar, eu vou demorar 10 minutos para fazer uma conta dessa? Não, vamos ver devagar, ó, peraí. Primeiro apareceu 3,8 ao quadrado, então vamos lá. 3,8 ao quadrado, 3,8 vezes 3,8. A conta depois você treina aí, tá? É 14,44, tá? Então, 8 vezes 8, 64, vão 6, assim. Essa conta aqui, eu não vou... Peraí, volta, que eu acho que eu vou explicar a conta. Turma, com certeza você vai se deparar com esse tipo de cálculo aqui, tá? Não adianta você querer fugir. Então... Calmamente, o examinador pensou em te ajudar, ele não vai também fazer uma conta para você ficar meia hora calculando. Nesse caso, ó, vamos primeiro resolver aqui, ó, o denominador, que é 3,8 ao quadrado. O que é 3,8 ao quadrado? É 3,8 vezes 3,8, tá? É isso, não é soma, tá, turma? É vezes, multiplicação. Isso vai dar 14,44. Então eu vou colocar aqui, ó, 14,44, tá? Repare que aqui aparece um 7,4.
O 7, e aqui vezes, né? 6 vezes, então fica 6,67. Deixa eu ganhar espaço aqui. 6,67 vezes 6. Então ficou 6,67 vezes 6 vezes 7,4, tá? E depois eu faço com as potências de 10. Então deixa aqui as potências de 10, tá? Vezes, né? Vezes. Aí as potências de 10, tá? Eu já vou fazer. Quando é conta de vezes, você escolhe quem você quer dividir. Então eu vou dividir. Dividindo 7,4 por 14,44, sabemos que se fosse 7 por 14, daria meio. Tá? Essa conta dá metade, ó. Meio, quer dizer, metade do 14 cabe dentro do 7. Porque divisão é quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador, né? Então, isso vai dar meio, turma. Então eu vou colocar aqui, ó, meio. Vamos fazer agora o 6,67 vezes 6. É questão de treino, tá? Ah, professor, eu vou demorar para fazer? Ah, vai demorar se você não treinou. Você tem que estar treinando as contas. Então, 6,67, ó, 6,67 vezes 6 vai dar 40,02, tá? Essa conta. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual 40,02, que é aqui, 6,60. Mais uma vez, eu escolho quem eu quero multiplicar e eu escolho quem eu quero dividir. Então ficou 40,02, que vamos colocar aproximadamente 40. Ah, professor, posso colocar aproximadamente? Vai ter que ser, porque no examinador ele com certeza vai pedir o valor aproximado. E ele não vai colocar valores muito próximos. Então você vai saber a resposta certinha. Então, 40 vezes meio. Agora eu vou colocar as potências de 10. Ó. Então, é 10 elevado. Ah, vamos terminar. Acho melhor terminar para você ver. 40 vezes meio, depois as potências de 10. 40 vezes meio, metade de 40 é 20, né? Então, vamos colocar aqui 20 vezes. Agora, ó, potência de 10, vamos ver. É 10 elevado a menos 11... vezes 10 elevado a 24, vezes 10 elevado a 22. Como eu estou dividindo por 10 a 16, é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 16. Então, se eu divido por 10 a 16, eu multiplico por 10 elevado a menos 16. Eu vou mudar o sinal do expoente. Eu conservo a base e somo os expoentes. Somando isso daqui vai dar 10 elevado a 19. E a unidade da força é o Newton. Ô professor, mas não achei essa resposta. Veja bem, turma. A resposta será apresentada na forma simplificada ou na forma de notação científica, como já vimos em aulas anteriores. Então, o resultado ele vai ser apresentado em notação científica. Como é que era mesmo? Eu vou colocar um número entre 1 e 9,99. Então vai ficar 2 vezes. Agora, aqui é uma multiplicação, turma. Então veja bem, ó, se eu diminuir o 20 para 2, usando um número de 1 até 9,99, aqui, se esse aqui diminuiu, esse aqui tem que aumentar. Então eu vou aumentar a vírgula não andou uma casa para a direita, uma casa para a esquerda. Repito, a vírgula não andou uma casa para a esquerda. Então aqui eu vou fazer 10 elevado a 20. Eu aumento uma unidade no expoente. Então eu joguei a vírgula uma casa para a esquerda, dividi por 10. Então eu multiplico por 10, tá? Ó, dividir por 10 e multiplicar por 10 não altera o número. Então é essa a resposta que você vai encontrar, tá bom? É só isso. Turma, eu coloquei aqui um exemplo do solo terrestre, mas isso vale para qualquer planeta, qualquer situação de atração entre dois corpos. Aqui é um planeta de massa m, que é a massa da Terra, né? Então vamos colocar aqui massa da Terra. O objetivo meu agora é calcularmos qual é o valor da aceleração gravitacional local. Qual é o g
local na superfície da Terra, tá? Gravidade local. Vamos lá. A fórmula da força-peso é massa vezes a gravidade. Todo mundo lembra? Então, a força de atração gravitacional agora, no lugar da Lua, eu vou colocar o soltinho aqui, ó. Então, vai ficar o peso, que é o produto massa vezes gravidade, o peso, mg, é igual à força de atração gravitacional entre os corpos, é a mesma coisa. E a força de atração gravitacional, que é aquela força F aqui, ó, essa força F aqui, tá? Que acabamos de calcular no exemplo anterior, é constante gravitacional, produto das massas, que agora é massa da Terra, massa do soltinho, pela distância ao quadrado, que como o soltinho está na superfície da Terra, a distância é até o centro. Vamos lembrar que Isaac Newton considerou a massa da Terra concentrada num único ponto, tá? Então, essa massa eu posso passar dividindo, porque ela está multiplicando, mas eu já vou simplificar aqui, ó. Então eu pergunto, qual é a aceleração gravidade local? Poderemos aproveitar até os valores numéricos da aula passada. A gravidade local será constante gravitacional, que é dado, aqui ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra com certeza já foi dada. E o raio da Terra ao quadrado, entende? Então faremos a mesma conta, não a mesma, né, na verdade, mas uma conta bem parecida com a que fizemos na aula anterior, tá? É suficiente para você. Então, a única diferença é que você vai pôr o peso aqui na frente, ó. Peso igual a força gravitacional, F, porque a mesma força que atrai a Lua, não a mesma em valor, né, assim, a força... A mesma lei de atração entre a Terra e a Lua é a mesma lei entre o soltinho e a Terra, porque são duas massas sendo atraídas, tá?